Em setembro de 1944, algo sem precedentes na história militar americana ocorreu na base do exército de Oakland, na Califórnia. Um navio de transporte atracou, trazendo 47 mulheres japonesas que haviam sido capturadas durante a libertação de Saipan, entre elas, enfermeiras, professoras e trabalhadoras civis que haviam servido ao exército imperial japonês. Ao pisarem em solo americano, essas mulheres esperavam enfrentar o tratamento bárbaro que a propaganda japonesa havia prometido para todos os prisioneiros dos americanos demoníacos. Em vez disso, encontraram-se diante de postes de luz elétrica, ruas pavimentadas e edifícios mais altos do que qualquer coisa que já tivessem imaginado. O verdadeiro choque veio quando perceberam que, na América, até mesmo os prisioneiros de guerra viviam melhor do que a maioria dos civis japoneses antes da guerra. Michiko Tanaka, de 23 anos, ex-enfermeira do exército em Hiroshima, pressionou o rosto contra a janela do veículo de transporte militar e sussurrou para suas companheiras prisioneiras: "Esta não pode ser a mesma América sobre a qual nos falaram." Ela estava prestes a descobrir que tudo o que pensava saber sobre seu inimigo estava errado. Michiko havia se voluntariado como enfermeira militar em 1943, motivada pelo dever patriótico e pela crença de que o Japão lutava uma guerra nobre contra uma nação primitiva e pobre em recursos. A propaganda japonesa havia ensinado que os americanos viviam em cabanas de madeira, comiam comida ruim e possuíam tecnologia inferior à da avançada sociedade japonesa. Mas quando o comboio militar atravessou São Francisco, em direção ao campo de internamento em Crystal City, Texas, Michiko olhou maravilhada para cenários que contradiziam tudo o que lhe haviam dito. Carros enchiam todas as ruas, não apenas veículos militares, mas automóveis particulares pertencentes a cidadãos comuns. Letreiros elétricos anunciavam produtos que ela nunca tinha ouvido falar, e os edifícios se erguiam em direção ao céu com uma sofisticação arquitetônica que fazia as construções de Tóquio parecerem modestas em comparação. "Enfermeira Tanaka", sussurrou Ko Yamamoto, uma professora que trabalhara em uma escola militar em Saipan. "Olhe as roupas que as mulheres americanas estão usando. Até as pessoas comuns se vestem melhor que as esposas de nossos oficiais." Michiko seguiu o olhar de Ko e sentiu sua compreensão do mundo mudar fundamentalmente. As mulheres americanas caminhavam livremente pelas calçadas, vestindo vestidos coloridos feitos de tecidos que no Japão seriam considerados artigos de luxo. Carregavam bolsas de couro, usavam cosméticos e se moviam com uma confiança que parecia impossível para uma nação supostamente enfraquecida pela guerra. "Isto não é possível", murmurou Michiko. "Disseram-nos que a América sofria com escassez, que seu povo estava passando fome, que suas cidades eram primitivas. Mas as evidências que desfilavam diante das janelas do comboio contavam uma história diferente. A América não estava apenas sobrevivendo à guerra, parecia prosperar. A abundância era esmagadora, quase ofensiva para mulheres que haviam passado anos vivendo com racionamento, apagões e constantes faltas. Enquanto o transporte seguia em direção à estação ferroviária, de onde embarcariam em um trem para o Texas, Michiko começou a entender que o Japão não apenas havia subestimado o poder militar americano, mas havia compreendido de forma fundamentalmente errada toda a natureza da sociedade americana. A viagem de trem da Califórnia ao Texas proporcionou a Michiko e suas companheiras prisioneiras uma educação nacional sobre o desenvolvimento industrial e social americano que as deixou sem palavras. Durante 3 dias, elas observaram pelas janelas terras agrícolas sem fim, fábricas imensas e cidades prósperas desfilarem diante de seus olhos em uma demonstração de abundância impossível de conciliar com sua compreensão pré-guerra da América. "Olhem as fazendas", disse Sachiko Watanabe, uma jovem que havia trabalhado como operadora de comunicações antes de sua captura. "Os campos se estendem até o horizonte, e cada fazenda tem máquinas que nunca vi antes." Michiko colou o rosto na janela, observando tratores enormes trabalharem em campos que superavam em muito qualquer coisa no Japão.
A tecnologia agrícola estava décadas à frente dos métodos de cultivo japoneses, e a escala era incompreensível. Cada fazenda americana parecia maior que vilas inteiras do Japão. Mas foram as cidades que realmente destruíram sua visão de mundo. À medida que o trem passava por centros industriais como Chicago e St. Louis, as prisioneiras testemunharam instalações de manufatura que produziam bens em uma escala que explicava como a América conseguia travar uma guerra em 2 continentes enquanto mantinha a prosperidade civil. Tanaka-san sussurrou Ko, usando a forma respeitosa de tratamento apesar de seu cativeiro compartilhado. Se a América tem toda essa capacidade industrial, como nossos líderes acreditaram que poderíamos vencer uma guerra contra eles? Era uma pergunta que assombrava Michiko enquanto ela via fábrica após fábrica passar diante da janela do trem. Cada instalação era maior do que as maiores plantas de manufatura do Japão, e pareciam existir centenas delas. Chaminés se erguiam para o céu, evidência de níveis de produção capazes de atender simultaneamente às necessidades civis e militares. Os guardas americanos designados para escoltar as prisioneiras eram surpreendentemente amigáveis, oferecendo comida e respondendo a perguntas sobre as paisagens que passavam. A sargento Mary Rodrigues, uma mulher méxico-americana do Texas, percebeu o fascínio de Michiko pelo cenário. "Você parece surpresa com o que está vendo", disse a sargento Rodrigues em inglês cuidadoso, que Michiko compreendia por causa de sua formação médica. "A América é diferente do que nos disseram", respondeu Michiko hesitante, com um inglês fortemente acentuado, mas compreensível. A sargento Rodrigues sorriu com simpatia. "O que lhe disseram sobre a América, senhorita?" Michiko lutou para encontrar palavras que explicassem a completa contradição entre a propaganda japonesa e a realidade americana. "Disseram-nos que os americanos eram pobres, que suas cidades eram pequenas, que seu povo não tinha cultura ou tecnologia." Rodrigues assentiu com uma compreensão que surpreendeu Michiko. "A propaganda diz às pessoas o que seus governos querem que acreditem, não o que é verdade. Você aprenderá mais sobre a verdadeira América no lugar para onde está indo." O campo de internamento de Crystal City, no Texas, onde as prisioneiras japonesas passariam o restante da guerra, proporcionou a Michiko a revelação mais chocante de todas. Mesmo em cativeiro, ela viveria melhor do que jamais vivera como cidadã livre no Japão. O campo consistia em fileiras organizadas de casas com água encanada, eletricidade e encanamento interno, comodidades que eram luxos raros no Japão rural. Cada unidade familiar possuía uma pequena geladeira, iluminação elétrica e acesso a uma lavanderia comunitária com máquinas modernas de lavar roupa. "Isto é impossível", disse Michiko para si mesma, enquanto explorava o pequeno apartamento que dividiria com outras 3 mulheres. "Prisioneiros não podem viver assim." Mas as acomodações eram apenas o começo. O campo possuía um hospital com equipamentos médicos modernos que superavam a maioria das instalações civis japonesas. Havia uma escola com livros, material de laboratório e recursos educacionais superiores aos disponíveis em muitas escolas japonesas. O campo tinha até uma biblioteca, instalações recreativas e oficinas onde os prisioneiros podiam aprender novas habilidades. A doutora Sarah Mitchell, diretora médica do campo, realizou exames de admissão para as novas prisioneiras e ficou chocada com o que descobriu. Muitas das mulheres japonesas apresentavam sinais de desnutrição crônica, apesar de terem servido em funções militares ou governamentais. Seus históricos médicos revelavam uma sociedade que sofria com graves carências de recursos muito antes do início da guerra. "Senhorita Tanaka", disse a doutora Mitchell através de um tradutor durante o exame médico de Michiko. "Quando foi a última vez que a senhora fez um check-up completo no Japão?" Michiko teve dificuldade em se lembrar. Talvez há 3 anos. O atendimento médico era difícil de obter, mesmo para o pessoal militar. Mitchell fez anotações que mais tarde se tornariam parte dos relatórios de inteligência sobre as condições civis no Japão. "Aqui em Crystal City,
Você terá atendimento médico regular, tratamento dentário e acesso a vitaminas e medicamentos que ajudarão a restaurar sua saúde. A promessa parecia boa demais para ser verdade. No Japão, até mesmo enfermeiras militares como Michiko lutavam para obter suprimentos adequados para seus pacientes. A ideia de que prisioneiras nos Estados Unidos receberiam cuidados médicos melhores do que o pessoal militar japonês parecia impossível. Mas com o passar dos dias, Michiko descobriu que o impossível havia se tornado rotina. 3 refeições por dia com carne, vegetais e laticínios. Banhos quentes com água ilimitada. Aquecimento elétrico no inverno e ventiladores no verão. Livros, revistas e programas educacionais destinados a ensinar aos prisioneiros sobre a sociedade americana. Ko-san, disse Michiko à sua antiga colega certa noite, enquanto estavam em seu apartamento iluminado por eletricidade. Estou começando a entender por que o Japão está perdendo esta guerra. Em poucas semanas após sua chegada a Crystal City, Michiko havia se voluntariado para trabalhar na unidade médica do campo, onde descobriu que a tecnologia e as práticas médicas americanas estavam décadas à frente do que conhecia no Japão. O hospital do campo possuía máquinas de raio-x, equipamentos cirúrgicos modernos e suprimentos farmacêuticos que superavam os disponíveis em seu hospital militar em Hiroshima. A doutora Mitchell rapidamente reconheceu a formação médica de Michiko e a designou para ajudar no atendimento tanto a prisioneiros japoneses quanto a famílias alemãs também internadas no local. Trabalhar ao lado da equipe médica americana proporcionou a Michiko uma exposição diária a avanços tecnológicos e sociais que contradiziam tudo o que a propaganda japonesa lhe havia ensinado. Senhorita Tanaka, explicou a doutora Mitchell durante uma de suas rondas médicas, estes medicamentos à base de enxofre podem tratar infecções que teriam sido fatais há apenas alguns anos. As empresas farmacêuticas americanas desenvolveram tratamentos que temos prazer em compartilhar com nossos prisioneiros. Michiko segurou as pequenas pílulas brancas que representavam avanços médicos dos quais nunca ouvira falar. No Japão, tais medicamentos seriam reservados para oficiais de mais alta patente, se é que existissem. Ali, eram usados rotineiramente para tratar infecções comuns entre prisioneiros de guerra. Mas as revelações médicas eram apenas parte de sua educação. A administração do campo havia estabelecido programas educacionais destinados a ensinar os prisioneiros sobre a sociedade democrática americana, e Michiko passou a frequentar aulas que desafiavam todas as crenças que possuía sobre a cultura e os valores dos Estados Unidos. O professor James Thompson, um educador universitário aposentado que se voluntariava no campo, liderava grupos de discussão sobre história e governo americano. Senhorita Tanaka, disse ele durante uma sessão, o que lhe ensinaram sobre a sociedade americana no Japão? Michiko teve dificuldade em articular crenças que agora pareciam absurdas. Disseram-nos que os americanos não tinham cultura, que eram individualistas egoístas sem lealdade à comunidade, que seu governo era fraco e caótico. O professor Thompson assentiu pensativo. E o que você observa aqui? Michiko olhou em volta da sala de aula. Membros da equipe americana que voluntariamente ofereciam seu tempo para educar prisioneiros inimigos. A organização sistemática que proporcionava melhores condições de vida do que a maioria dos civis japoneses conhecia. Os processos democráticos que permitiam aos prisioneiros participar da governança do campo. Observo que nos ensinaram mentiras, disse Michiko em voz baixa, as palavras soando perigosas mesmo naquele ambiente seguro. A resposta do professor Thompson foi gentil, mas profunda. A verdade é sempre mais complexa do que a propaganda sugere. O que você está aprendendo aqui é que as sociedades podem ser muito diferentes da forma como seus inimigos as retratam. Naquela noite, Michiko começou a escrever em um diário que mais tarde se tornaria um documento histórico. O relato em primeira mão de uma mulher japonesa, descobrindo que seu inimigo não era a sociedade primitiva e bárbara que havia sido ensinada a se odiar, mas uma civilização avançada, capaz de tratar até seus prisioneiros com dignidade e cuidado.
Assim, no Natal de 1944, a transformação de Michiko estava completa, mas trouxe consigo uma crise moral esmagadora que a assombraria pelo resto de sua vida. Ela havia passado 6 meses vivendo melhor como prisioneira americana do que jamais vivera como cidadã livre japonesa, e as implicações dessa realidade eram quase dolorosas demais para aceitar. A celebração de Natal do campo forneceu a prova final e devastadora da abundância e generosidade americana. Apesar de estarem no meio de uma guerra global, a administração do campo organizara a distribuição de presentes para as crianças, refeições especiais com peru e pratos tradicionais do feriado americano, além de programas de entretenimento que incluíam elementos culturais tanto americanos quanto japoneses. Michiko sentou-se no centro comunitário do campo, observando voluntários americanos distribuírem presentes a crianças japonesas que eram tecnicamente prisioneiras inimigas, e sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. A generosidade era esmagadora, mas também representava o colapso completo de tudo o que acreditara sobre a guerra e sobre o lugar do Japão no mundo. Tanaka-san, disse Ko em voz baixa, sentada ao lado da amiga. Recebi hoje uma carta de minha família em Osaka. Michiko virou-se para sua colega com preocupação. As cartas do Japão tornaram-se cada vez mais raras e desesperadas. Que notícias de casa! A voz de Ko se quebrou enquanto lia a carta. Minha mãe escreve que estão comendo casca de árvore para sobreviver. Os bombardeios destruíram a maior parte da cidade. Ela pergunta se estou sofrendo terrivelmente nas mãos dos cruéis americanos. A ironia era tão profunda que parecia dor física. Enquanto suas famílias passavam fome nas ruínas das cidades japonesas, aquelas prisioneiras viviam em conforto, que superava qualquer coisa que haviam conhecido no Japão em tempos de paz. Enquanto suas mães se preocupavam com as filhas sofrendo sob a brutalidade americana, essas mesmas filhas recebiam cuidados médicos, educação e tratamento que demonstravam um nível de civilização que o Japão jamais havia alcançado. O que diremos a eles quando a guerra terminar? Perguntou Michiko. Como podemos explicar que a América não é nada daquilo que o nosso governo nos disse? Ko olhou ao redor do centro comunitário decorado, onde prisioneiros japoneses cantavam canções de Natal ao lado de seus guardas americanos. Como podemos explicar que temos vivido melhor como prisioneiros na América do que jamais vivemos como cidadãos livres no Japão? Naquela noite, Michiko tomou uma decisão que definiria o resto de sua vida. Ela começou a escrever cartas detalhadas para sua família em Hiroshima, descrevendo a verdade sobre a sociedade americana, as mentiras da propaganda japonesa e a realidade de que o Japão estava lutando uma guerra que jamais poderia vencer contra uma civilização muito mais avançada e humana do que seus líderes haviam imaginado. Ela sabia que as cartas nunca chegariam ao Japão durante a guerra, mas mesmo assim as escreveu, criando um registro de descobertas que mostrava como a bondade de um inimigo podia ser mais devastadora do que qualquer derrota militar. Na primavera de 1945, chegaram notícias devastadoras do Japão que obrigaram Michiko a encarar todo o horror da situação de sua nação. Através de comunicações da Cruz Vermelha, ela soube que Hiroshima vinha sofrendo bombardeios severos e que o bairro de sua família havia sido evacuado. Mas ainda mais chocante que a destruição foi a propaganda que sua mãe fora forçada a escrever em suas cartas. Minha querida filha, dizia a carta da mãe, esperamos que você esteja suportando a tortura e a fome que os malvados americanos certamente infligem aos seus prisioneiros. Estamos orgulhosos de que você sofra pelo imperador em vez de se submeter à bondade do inimigo. Michiko leu essas palavras sentada na biblioteca do campo, rodeada de livros que sua mãe jamais poderia imaginar possuir, depois de tomar um café da manhã mais nutritivo do que qualquer refeição que sua família tivesse feito em anos. A desconexão entre as suposições de sua mãe e sua experiência real era tão profunda que ela se sentiu fisicamente mal. A doutora
Mitchell a encontrou chorando sobre a carta e sentou-se ao seu lado com a mesma delicadeza que caracterizara todas as interações de Michiko com as autoridades americanas. Más notícias de casa, doutora Mitchell, disse Michiko em seu inglês cada vez melhor. Minha mãe acredita que estou sendo torturada e passando fome. Ela ficaria orgulhosa de saber que sofro pelo Japão, mas eu não estou sofrendo. Estou vivendo aqui melhor do que jamais vivi no Japão. A doutora Mitchell assentiu com compreensão. Miko, o que sua mãe acredita sobre a América e o que a América realmente é são duas coisas diferentes, assim como o que nós acreditávamos sobre o Japão e o que o Japão realmente é também podem ser diferentes. Essa conversa levou Michiko a uma realização profunda. Se a propaganda japonesa estava completamente errada sobre a América, talvez a propaganda americana sobre o Japão fosse igualmente distorcida. Talvez a verdade fosse que ambas as nações continham o bem e o mal, a generosidade e a crueldade, elementos avançados e primitivos. Mas um fato permanecia inegável. A América tinha a capacidade industrial e a organização social para travar uma guerra global, enquanto tratava prisioneiros inimigos melhor do que o Japão conseguia tratar seus próprios civis. Isso não era uma questão de propaganda ou de perspectiva. Era uma realidade mensurável e observável. Doutora Mitchell? Perguntou Michiko. Quando a guerra terminar, o que acontecerá conosco? Mitchell sorriu tristemente. Vocês serão repatriadas para o Japão, é claro. Voltarão para suas famílias e tentarão reconstruir suas vidas. Mas e se... Michiko lutou para expressar um pensamento que parecia traiçoeiro. E se não quisermos voltar para casa? E se quisermos ficar na América e ajudar a construir a paz entre nossos países? A doutora Mitchell olhou para aquela jovem japonesa que havia sido transformada por sua experiência como prisioneira de guerra e percebeu que estava testemunhando algo sem precedentes. Uma inimiga que havia sido convertida não pela força ou pela propaganda, mas pela simples bondade humana e pela demonstração de uma vida melhor. Em junho de 1945, Michiko recebeu permissão para participar de um programa notável que mudaria sua vida para sempre. O Departamento de Guerra havia autorizado prisioneiros japoneses selecionados a trabalhar ao lado de pesquisadores americanos que estudavam a sociedade e a cultura japonesa, com o objetivo de preparar a reconstrução do pós-guerra e promover relações pacíficas. A professora Helen Bradford, uma antropóloga da Universidade de Colômbia, havia ido a Crystal City para entrevistar prisioneiros japoneses sobre suas vidas antes da guerra e suas observações da sociedade americana. Quando conheceu Michiko, reconheceu imediatamente uma oportunidade extraordinária. Uma mulher japonesa que poderia servir como ponte entre duas culturas que haviam sido ensinadas a odiar uma a outra. Senhorita Tanaka, explicou a professora Bradford durante sua primeira sessão de entrevista, estou tentando entender como duas nações civilizadas poderiam ter ideias tão completamente erradas uma sobre a outra. Sua perspectiva como cidadã japonesa e prisioneira americana pode ajudar a evitar futuros conflitos. Michiko encontrou-se na posição surreal de explicar a sociedade japonesa a americanos que genuinamente queriam compreendê-la, ao mesmo tempo em que tentava entender como sua própria visão da América havia sido completamente falsa. As conversas eram intelectualmente desafiadoras, de maneiras que sua formação médica nunca havia abordado. Professora Bradford, disse Michiko durante uma sessão particularmente intensa, acho que o problema é que ambos os países aprenderam um sobre o outro através de seus governos, não de seu povo. Os líderes japoneses nos disseram que os americanos eram bárbaros porque precisavam que nós os odiássemos. Talvez os líderes americanos tenham dito que os japoneses eram bárbaros pela mesma razão. A professora Bradford fez anotações cuidadosas, reconhecendo que estava registrando percepções que poderiam remodelar a diplomacia do pós-guerra. O que você acha que aconteceria se americanos comuns e japoneses comuns pudessem se encontrar sem a interpretação de seus governos?
Michiko pensou em suas interações diárias com funcionários americanos e prisioneiros de outros países em Crystal City. Alemães, italianos e japoneses compartilhavam alojamentos, refeitórios e programas educacionais com conflito mínimo. Quando as pessoas se encontravam como indivíduos e não como representantes nacionais, a humanidade parecia superar a ideologia. Acho que descobriríamos que temos mais em comum do que nossos líderes queriam que acreditássemos, respondeu Michiko. O medo e o ódio precisam de distância. A compreensão precisa de proximidade. Essa conversa levou a uma proposta sem precedentes. A professora Bradford recomendou que prisioneiros japoneses selecionados, incluindo Michiko, pudessem permanecer na América após a guerra como embaixadores culturais e pesquisadores, ajudando a construir a compreensão necessária para uma paz duradoura. A recomendação chegou aos mais altos níveis do governo americano, onde autoridades começavam a planejar as relações do pós-guerra com o Japão. A ideia de ex-prisioneiros inimigos servirem como pontes entre as duas sociedades era revolucionária. Mas a lógica era convincente. Michiko soube dessa possibilidade através da doutora Mitchell, que havia sido consultada sobre os aspectos psicológicos e médicos de tal programa. Você estaria entre as primeiras mulheres japonesas a viver livremente na sociedade americana, explicou a doutora. Você poderia ajudar os dois países a se compreenderem melhor. A oferta representava tudo o que Michiko sonhara desde que descobrira a realidade da sociedade americana, mas também significava abandonar sua família, sua pátria e sua identidade como mulher japonesa. A escolha definiria não apenas seu futuro, mas potencialmente o futuro das relações nipo-americanas. Em 6 de agosto de 1945, tudo mudou para Michiko e para todos os japoneses no mundo. A notícia da destruição de Hiroshima por uma bomba atômica chegou a Crystal City, através de transmissões de rádio que deixaram os prisioneiros japoneses em silêncio atônito. Para Michiko, a notícia foi particularmente devastadora. Hiroshima era sua cidade natal, e todos os que ela amara viviam dentro do raio da explosão. A doutora Mitchell encontrou Michiko sentada sozinha no hospital do campo, olhando para as mãos com a expressão de alguém cujo mundo havia acabado. Michiko, sinto muito pelas notícias de sua cidade. Você tem alguma informação sobre sua família? Michiko balançou a cabeça lentamente. Doutora Mitchell, agora entendo por que vocês foram tão gentis conosco. Vocês sabiam que isso estava por vir, não sabiam? Vocês sabiam que a América tinha armas capazes de destruir cidades inteiras. A doutora Mitchell sentou-se ao lado de sua paciente, colega e amiga. Muito poucas pessoas sabiam sobre a bomba atômica, Michiko. Mas sim, acredito que alguns líderes sabiam que a guerra terminaria com algo terrível e sem precedentes. O bombardeio de Hiroshima, seguido 3 dias depois pela destruição de Nagasaki, forneceu uma explicação horrível para tudo o que Michiko havia observado durante seu cativeiro. A capacidade industrial, o avanço tecnológico e a organização social da América não apenas lhes permitiam tratar bem os prisioneiros enquanto lutavam uma guerra global, mas também lhes haviam permitido desenvolver armas que poderiam encerrar a guerra em questão de dias. A bondade que vocês nos mostraram, disse Michiko em voz baixa, foi porque sabiam que precisaríamos viver juntos depois da guerra? Porque sabiam que o Japão seria completamente derrotado? A doutora Mitchell considerou a pergunta com cuidado. Acredito que a bondade foi porque somos seres humanos, e tratar as pessoas com humanidade é o que as sociedades civilizadas fazem. Mas você tem razão ao dizer que isso nos ajudará a construir a paz juntos. No dia 15 de agosto, quando o imperador Hirohito anunciou a rendição do Japão, Michiko ouviu a transmissão com uma mistura de alívio e tristeza esmagadora. A guerra havia terminado, mas seu mundo fora transformado de maneiras que ela ainda lutava para compreender. O que você fará agora? Perguntou Kao, enquanto elas ouviam o anúncio da rendição. Você aceitará a oferta da professora Bradford para ficar na América?
Michiko olhou ao redor do campo que havia sido seu lar, sua escola e seu laboratório para compreender uma cultura estrangeira. Pensou em sua família em Hiroshima, que poderia estar morta ou lutando para sobreviver em um deserto radioativo. Pensou no Japão, que precisaria reconstruir não apenas suas cidades, mas toda a sua compreensão sobre seu lugar no mundo. Acho que preciso voltar para casa primeiro, disse Michiko finalmente. Preciso ver o que aconteceu com minha família e com meu país. Mas depois disso... Ela fez uma pausa, tentando imaginar um futuro impossível de prever. Depois disso, acho que quero dedicar minha vida a construir pontes entre a América e o Japão, para que nossos filhos nunca mais precisem aprender um sobre o outro através da guerra. A decisão parecia correta, mesmo que significasse escolher o caminho mais difícil. Retornar a uma pátria devastada com um conhecimento que a tornaria para sempre uma estrangeira em seu próprio país. Em setembro de 1945, começou a repatriação dos prisioneiros japoneses, e Michiko preparou-se para voltar a uma pátria que já não existia em nenhuma forma que pudesse reconhecer. As fotografias e relatórios vindos do Japão mostravam cidades reduzidas a escombros, uma população enfrentando fome e uma sociedade em colapso total. Senhorita Tanaka, disse a professora Bradford durante sua entrevista final, você está retornando ao Japão com conhecimento e perspectiva que podem ser inestimáveis para a reconstrução. Mas não será fácil ser alguém que compreende ambas as culturas. Michiko vinha refletindo sobre esse desafio havia semanas. Voltaria ao Japão como alguém que aprendera a ver sua pátria através de olhos estrangeiros, que descobrira que tudo o que lhe haviam ensinado sobre a América era falso e que experimentara um nível de liberdade e oportunidade inexistente para mulheres na sociedade japonesa tradicional. Professora Bradford respondeu: acho que a dificuldade será ajudar meu povo a entender que perder a guerra pode ter nos salvado de algo pior. Continuar vivendo com as mentiras que nosso governo nos ensinou sobre o mundo. A administração do campo havia organizado para que os prisioneiros em partida levassem livros, materiais educacionais e suprimentos médicos que poderiam ajudar na reconstrução do Japão. Michiko arrumou suas coisas cuidadosamente, escolhendo itens que demonstrassem a generosidade e o avanço tecnológico americanos a pessoas que haviam sido ensinadas a odiar e temer a América. A doutora Mitchell foi se despedir na manhã da partida, trazendo consigo uma pequena bolsa de couro cheia de instrumentos modernos e medicamentos. Para o seu trabalho no Japão, explicou, e para se lembrar de que antigos inimigos podem se tornar amigos. Quando o navio de repatriação se preparava para deixar a Baía de São Francisco, Michiko estava no convés com suas companheiras de cativeiro, olhando para a costa americana que havia redefinido sua compreensão do mundo. O horizonte da cidade, que as havia impressionado na chegada, agora parecia um símbolo do avanço tecnológico e social que o Japão precisaria alcançar se quisesse se reconstruir com sucesso. Tanaka-san, disse Ko, juntando-se a ela no parapeito do navio. Você acha que veremos a América novamente? Michiko pensou na oferta da professora Bradford, no trabalho que precisava ser feito para evitar futuros conflitos e em sua própria transformação de prisioneira inimiga em ponte cultural. Acho que voltaremos, Ko-san, mas da próxima vez viremos como amigas trabalhando pela paz, não como prisioneiras capturadas na guerra. O navio partiu rumo ao Japão, levando 47 mulheres cujo entendimento sobre a América, sobre a guerra e sobre a natureza humana havia sido completamente transformado por sua experiência como prisioneiras de guerra. Elas estavam retornando para casa com um conhecimento que ajudaria a reconstruir não apenas as cidades do Japão, mas também sua relação com o mundo. À medida que a costa americana desaparecia atrás delas, Michiko começou a escrever em seu diário cartas para seu eu do futuro, documentando sua transformação e planejando o trabalho de construir compreensão entre duas nações que haviam aprendido a se ver como seres humanos e não como inimigos. Em outubro de 1945, o navio de Michiko atracou no porto de Yokohama, e ela pisou em solo japonês pela primeira vez em mais de um ano,
encontrando uma nação que mal reconhecia. A cidade portuária movimentada de sua memória havia sido reduzida a escombros e cinzas, povoada por sobreviventes de olhar vazio, vestindo roupas remendadas e carregando a expressão abatida da fome crônica. Mas a descoberta mais chocante não foi a destruição física, foi a devastação psicológica. O povo japonês que ela encontrou parecia quebrado não apenas pelos bombardeios e pela derrota, mas pelo colapso completo de tudo em que haviam acreditado sobre si mesmos e sobre seu lugar no mundo. Tanaka-san, disse um funcionário do centro de repatriação enquanto processava seus documentos de retorno. Você parece bem alimentada. Os americanos não devem tê-la tratado com a dureza que temíamos. Michiko lutou para encontrar palavras apropriadas. Como poderia explicar que o tratamento americano aos prisioneiros tinha sido melhor do que a maioria dos civis japoneses experimentara durante a guerra? Como poderia descrever condições de vida que haviam superado até os padrões do Japão em tempos de paz? Os americanos, disse ela com cuidado, nos trataram de acordo com seus próprios padrões de comportamento civilizado. O burocrata pareceu confuso com essa resposta, como se o conceito de tratamento civilizado de prisioneiros fosse difícil de compreender. Michiko percebeu que seu primeiro desafio seria ajudar seu próprio povo a entender que seus antigos inimigos eram capazes de humanidade e generosidade. Sua jornada até Hiroshima revelou toda a extensão da catástrofe que havia caído sobre sua pátria. A bomba atômica não apenas destruíra edifícios, havia vaporizado todo um modo de vida. O bairro de sua família existia apenas como sombras queimadas no concreto. E os parentes que haviam sobrevivido viviam em abrigos improvisados, sofrendo de doenças causadas pela radiação e de profundo desespero. Sua mãe, envelhecida além da idade e pesando talvez 40 quilos, abraçou a filha com lágrimas de espanto. Michiko-chan, você voltou para nós. Temíamos que os americanos tivessem matado todos os prisioneiros quando usaram sua terrível arma. Michiko olhou para a condição da mãe e depois para os suprimentos médicos que trouxera de Crystal City, antibióticos, vitaminas e equipamentos que representavam uma tecnologia que o Japão não teria por muitos anos. Mãe, tenho muito a lhe contar sobre a América e sobre o que nosso governo nunca nos disse sobre o mundo. Nas semanas seguintes, Michiko usou sua formação médica para tratar sobreviventes da bomba atômica, ao mesmo tempo em que compartilhava com cuidado suas observações sobre a sociedade americana. As conversas eram difíceis e muitas vezes dolorosas, pois ela tinha de ajudar as pessoas a entender que seu sofrimento não fora causado pela brutalidade americana, mas pelos líderes japoneses que haviam iniciado uma guerra contra uma nação que compreendiam de forma totalmente equivocada. A América não é nossa inimiga, disse a um grupo de sobreviventes em uma clínica improvisada. A América é o que devemos nos tornar, se quisermos que nossos filhos vivam em um mundo sem este tipo de guerra. A declaração era controversa e potencialmente perigosa no ambiente caótico do Japão ocupado. Mas Michiko havia se comprometido a dizer a verdade, independentemente das consequências. Ela tinha visto o que mentiras e propaganda podiam fazer a uma nação e estava determinada a ajudar o Japão a construir seu futuro sobre compreensão precisa e não sobre ilusões reconfortantes. Em dezembro de 1945, Michiko tomou sua decisão. Passaria 2 anos ajudando no socorro médico em Hiroshima e depois retornaria à América para trabalhar com a professora Bradford na criação de programas educacionais que prevenissem futuros conflitos entre nações que haviam aprendido a se ver como seres humanos e não como inimigos.